Ele sonhava com uma mulher que nunca tinha visto, até que ela surgiu na porta da sua empresa. O que parecia coincidência virou o início de uma conexão impossível de explicar. Mas o que eles descobrem sobre o passado vai mudar suas vidas para sempre. Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ele sonhava noite após noite com uma mulher que nunca tinha visto, até que, ao entrar em sua empresa, encontrou exatamente o rosto que o perseguia nos sonhos. E ali, diante dela, sentiu que seu destino finalmente o alcançara. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. 6 meses após a vitória no conselho, a vida de Gabriel e Marina havia encontrado um ritmo harmonioso que parecia quase perfeito demais para ser real. A Tech Quantum estava experimentando seu período mais próspero, com o projeto quântico atraindo investidores internacionais e estabelecendo a empresa como líder mundial em criptografia avançada. Marina havia se tornado uma figura respeitada na comunidade científica brasileira, sendo convidada para palestras em universidades e conferências ao redor do mundo. Mas eram os momentos íntimos que realmente importavam. As manhãs preguiçosas de domingo quando faziam café juntos e liam os jornais na cama. As noites quando ela o encontrava trabalhando até tarde e o convencia a parar para jantar. Os fins de semana quando exploravam diferentes bairros de São Paulo, descobrindo restaurantes escondidos e livrarias antigas. Foi numa dessas explorações, numa tarde de sábado em abril, que encontraram a pequena livraria de livros usados na Vila Madalena, que mudaria tudo novamente. "Olhe isso", Marina disse, puxando um volume encadernado em couro de uma estante empoeirada. O livro era pesado, claramente antigo, com uma capa desgastada que dizia Memórias de Minas Gerais, 1880-1930. Gabriel se aproximou enquanto ela abria o livro cuidadosamente. As páginas estavam amareladas, mas bem preservadas, cheias de fotografias e relatos de famílias importantes da região durante o período de crescimento da mineração. "Por que escolheu este?", ele perguntou. "Não sei. Senti como se ele estivesse me chamando." Eles compraram o livro e voltaram para casa, onde se instalaram na biblioteca de Gabriel para folheá-lo. Foi na página 123 que encontraram o que procuravam, sem saber que estavam procurando. Uma fotografia de página inteira mostrava um grupo de pessoas em frente ao que o texto identificava como Instituto de Pesquisas Mineralógicas de Ouro Preto, 1924. No centro da imagem, um homem e uma mulher estavam lado a lado, claramente mais próximos um do outro do que seria considerado apropriado para colegas profissionais. "Meu Deus", Marina sussurrou. "São eles." Ana Clara usava um vestido escuro elegante, o cabelo preso em um coque baixo e seus olhos brilhavam mesmo na fotografia em preto e branco. Joaquim, ao seu lado, estava impecável num terno formal, mas sua mão estava ligeiramente estendida, como se estivesse quase tocando a dela. Mas era o texto que acompanhava a foto que os deixou sem fôlego. O Instituto de Pesquisas Mineralógicas foi cenário de uma das colaborações científicas mais produtivas da história mineira. Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça desenvolveram técnicas revolucionárias de análise mineral que foram fundamentais para o crescimento da indústria extrativa na região. Embora rumores de um romance entre os dois pesquisadores tenham circulado na época, ambos permaneceram dedicados inteiramente ao trabalho científico. Tragicamente, a parceria foi interrompida quando Ana Clara contraiu matrimônio com Henrique Cavalcante em 1925 e Joaquim deixou Minas Gerais para trabalhar em projetos de mineração no Rio de Janeiro. "Gabriel", Marina disse com voz trêmula, "tem algo mais." Na página seguinte, havia uma reprodução de uma carta manuscrita. O cabeçalho identificava como uma correspondência encontrada nos arquivos pessoais de Ana Clara após sua morte em 1967. "Meu amado Joaquim, hoje completo 40 anos de casada com Henrique, e embora ele tenha sido um marido bondoso e respeitoso,
Meu coração nunca deixou de pertencer a você. Todas as noites, antes de adormecer, imagino como teria sido nossa vida se eu tivesse tido coragem de desafiar as convenções da época. Sonho com uma casa cheia de risos de crianças que teriam seus olhos cinzentos e minha determinação. Sonho com manhãs trabalhando lado a lado no laboratório, desenvolvendo descobertas que poderiam mudar o mundo. Sonho com o amor que sacrifiquei em nome do dever familiar. Se existe vida após a morte, se existe alguma força no universo que permite aos corações se reencontrarem, prometo que na próxima vida vou lutar por nosso amor. Não vou permitir que medo ou convenção nos separem novamente. Para sempre sua, Ana Clara PS. Guardo ainda a aliança simples que você me deu em segredo. Será enterrada comigo, na esperança de que seja um símbolo de nossa união eterna, mesmo que terrena não pudesse ser. Marina estava chorando quando terminou de ler. Gabriel a envolveu em seus braços, sentindo uma emoção profunda que parecia vir de algum lugar além de sua própria experiência. Gabriel, ela sussurrou, ela prometeu que lutaria na próxima vida. E lutou, através de você, através de nós. Naquela noite, eles tiveram o sonho mais vívido desde que se conheceram, mas desta vez não eram observadores das vidas de Ana Clara e Joaquim. Eram eles mesmos, mas numa realidade onde tinham feito escolhas diferentes. No sonho era 1925, e Marina era Ana Clara, mas uma Ana Clara corajosa que havia escolhido o amor sobre a convenção. Gabriel era Joaquim, mas um Joaquim que havia se convencido de que merecia a mulher que amava. Eles se casaram numa cerimônia simples, enfrentaram juntos o ostracismo social, construíram uma vida baseada em amor e trabalho compartilhado. Quando acordaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Ana Clara conseguiu, Marina disse. Ela conseguiu viver o amor dela através de nós. E agora? Gabriel perguntou. O que fazemos com essa responsabilidade? Marina se virou para ele na cama, seus olhos brilhando com uma determinação que ele reconheceu desde os primeiros sonhos. Agora vivemos nossa própria vida. Completamos a história deles, mas também escrevemos a nossa. Foi na segunda-feira seguinte que Gabriel tomou uma decisão que havia estado considerando há meses. Durante o intervalo do almoço, dirigiu até a joalheria mais tradicional de São Paulo e escolheu um anel que sabia que seria perfeito para Marina. Não o diamante enorme e ostensivo que sua posição financeira poderia permitir, mas um solitário elegante e atemporal que honrava tanto sua sofisticação quanto sua natureza prática. Mas ele queria que o pedido fosse especial, significativo na história que eles estavam completando. Passou a semana seguinte fazendo pesquisas e ligações, até que finalmente encontrou o que procurava. A antiga fazenda da família de Ana Clara, onde ela havia crescido e onde havia tomado a decisão de se casar com Henrique, em vez de lutar por Joaquim, havia sido transformada em uma pousada histórica na região de Ouro Preto. Gabriel fez a reserva para um fim de semana, dizendo a Marina apenas que queria mostrar-lhe algo relacionado à história de seus antepassados. A viagem para Minas Gerais numa sexta-feira de maio foi carregada de expectativa. Marina sabia que Gabriel estava planejando algo especial, mas não conseguia imaginar o quê. Quando chegaram à fazenda Vista Alegre, agora uma pousada charmosa que preservava a arquitetura colonial original, ela sentiu uma familiaridade estranha, como se já tivesse estado ali antes. Gabriel, este lugar era a propriedade da família de Ana Clara, a casa onde ela cresceu, onde tomou a decisão que mudou sua vida. Marina caminhou pela varanda ampla, tocando as colunas de madeira como se estivesse reconhecendo cada detalhe. É exatamente como eu imaginava. Eles se instalaram no quarto principal, que o proprietário da pousada explicou havia sido o quarto de Ana Clara quando ela era jovem. Marina se sentou na cama antiga, olhando através da janela para os campos que se estendiam até as montanhas. Ela se sentou nesta mesma cama quando decidiu aceitar o casamento arranjado, disse Gabriel. E agora estou aqui, vivendo o amor que ela desistiu de viver. Naquela tarde eles exploraram a propriedade.
Gabriel havia combinado com o proprietário para ter acesso aos arquivos históricos da fazenda, e encontraram mais fotografias de Ana Clara, documentos sobre sua educação não convencional para uma mulher da época, e até mesmo algumas de suas anotações científicas originais. "Olhe isso", Marina disse, mostrando uma página de cálculos na letra elegante de Ana Clara. "São equações químicas para análise de compostos ferrosos." Ela era mesmo brilhante. "Como você", Gabriel disse, e Marina sorriu. "Não, Gabriel. Ela era muito mais corajosa do que eu imaginava. Olha-se estas notas sobre experimentos que ela conduziu em segredo. Ela estava desenvolvendo técnicas que só seriam reconhecidas oficialmente décadas depois." Quando o sol começou a se pôr, Gabriel sugeriu uma caminhada pelos jardins. Eles seguiram uma trilha que levava a uma pequena capela no alto de uma colina, construída pela família de Ana Clara para uso privado. A capela era pequena, mas linda, com vitrais simples que criavam padrões coloridos no chão de pedra. Gabriel parou em frente ao altar, suas mãos tremendo ligeiramente. "Marina", ele disse, virando-se para ela, "há algo que quero te contar." Ela o olhou, expectante. "Desde o primeiro sonho que tive com você, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Não apenas porque estava me apaixonando por uma mulher que nunca havia visto, mas porque pela primeira vez na vida senti que estava completo." Gabriel se ajoelhou numa das alugas antigas da capela, tirando do bolso a pequena caixa de veludo. Ana Clara e Joaquim não tiveram a chance de viver seu amor completamente. Mas nós temos. Nós conseguimos. E quero passar o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. Marina levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo pelo rosto. "Marina Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos? Quer ajudar a completar a história que começou com Ana Clara e Joaquim?" "Sim", ela sussurrou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. "Sim, Gabriel, para tudo." Quando eles se beijaram ali na pequena capela onde Ana Clara havia orado por coragem que nunca veio, Marina sentiu como se o tempo estivesse se curvando sobre si mesmo, conectando passado e presente numa união perfeita. Naquela noite, deitados na antiga cama de Ana Clara, eles fizeram amor com uma intensidade que transcendia o físico. Era como se suas almas estivessem finalmente se unindo completamente, não apenas como Gabriel e Marina, mas como a realização de um amor que havia esperado mais de 100 anos para se concretizar. "Gabriel", Marina sussurrou no escuro, "sinto como se ela estivesse aqui conosco, como se finalmente estivesse em paz." Talvez esteja. Talvez todo esse tempo ela estivesse esperando para ver seu amor realizado através de nós. O casamento aconteceu 4 meses depois, em setembro, numa cerimônia que misturava elegância moderna com tradição histórica. Marina escolheu usar o vestido de noiva que havia pertencido à bisavó de Ana Clara, descoberto entre os pertences da família e cuidadosamente restaurado. Gabriel carregava no bolso um lenço que havia pertencido a Joaquim, encontrado entre os documentos familiares. A cerimônia foi realizada no Jardim Botânico de São Paulo, no mesmo local onde haviam sonhado estar juntos, antes mesmo de se conhecerem. Entre os convidados estavam colegas da Tec Quantum, família de ambos os lados, e a doutora Helena Vasconcelos, que havia se tornado uma espécie de guardiã da história de Ana Clara e Joaquim. "Vocês sabem", disse doutora Helena durante o jantar de casamento, "que esta é a primeira vez que as famílias Santos e Mendonça se unem oficialmente. Ana Clara e Joaquim estão finalmente casados." Foi Rodrigo Almeida quem fez o brinde mais emocionante da noite. "Para Gabriel e Marina", ele disse, levantando a taça, "que provaram que o amor verdadeiro não apenas existe, mas pode vencer tempo, distância e até mesmo a morte. Que vocês tenham a felicidade que seus antepassados mereciam ter tido." A lua de mel foi passada na Europa, visitando laboratórios de computação quântica e universidades onde Marina havia sido convidada para palestras. Mas foram os momentos privados que realmente importaram: manhãs em cafés parisienses, tardes explorando museus de ciência,
noites conversando sobre sonhos compartilhados para o futuro. Foi em Roma, na última noite da viagem, que Marina descobriu que estava grávida. Ela havia suspeitado há alguns dias, mas confirmou com um teste discreto comprado numa farmácia italiana. Quando Gabriel saiu do chuveiro e a encontrou sentada na cama segurando o teste, ele soube imediatamente pelo seu sorriso radiante. "Vamos ter um bebê", ela disse. E Gabriel a pegou nos braços, girando-a pelo quarto de hotel enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. "Um bebê", ele repetiu, como se não pudesse acreditar. "Nosso bebê. O primeiro descendente direto de Ana Clara e Joaquim, que será fruto do amor deles." Naquela noite, eles sonharam juntos pela última vez com Ana Clara e Joaquim. Mas desta vez, o casal do passado não estava triste ou carregado de arrependimentos. Eles estavam radiantes, jovens, felizes, como se finalmente tivessem encontrado a paz que haviam procurado por décadas. No sonho, Ana Clara segurava um bebê nos braços, enquanto Joaquim a abraçava por trás. Eles olharam diretamente para Gabriel e Marina e sorriram. "Obrigada", Ana Clara disse, sua voz carregada de uma gratidão profunda. "Obrigada por completarem nossa história. Obrigada por nos darem a chance de amar", Joaquim acrescentou. "Agora vocês são livres para viver sua própria vida, sem o peso do passado." "Mas não nos esqueçam", Ana Clara pediu. "Guardem nossa história como um lembrete de que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo." Quando acordaram, ambos sabiam que não teriam mais aqueles sonhos. A missão estava completa. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o bebê e crescimento profissional para ambos. A Tech Quantum havia sido adquirida por um consórcio internacional em termos que fizeram Gabriel e Marina financeiramente independentes para o resto das vidas. Marina continuou liderando pesquisas em computação quântica, mas agora como consultora independente, permitindo-lhe mais flexibilidade para a maternidade que se aproximava. Foi numa manhã de dezembro, quando Marina estava com 8 meses de gravidez, que ela encontrou Gabriel na biblioteca, lendo uma carta que havia chegado de Minas Gerais. "O que é?" ela perguntou, notando sua expressão emocionada. "É do Instituto Histórico de Ouro Preto. Eles querem criar um memorial para Ana Clara e Joaquim, reconhecendo oficialmente suas contribuições para a ciência brasileira." Marina sentiu lágrimas nos olhos. Finalmente, vão receber o reconhecimento que merecem. E querem que nós falemos na cerimônia de inauguração, como descendentes e como representantes de suas contribuições científicas. Quando? Março, depois que o bebê nascer. Marina sorriu, acariciando a barriga. "Nosso filho vai nascer num mundo onde Ana Clara e Joaquim são lembrados como heróis, não como uma tragédia romântica." A filha deles nasceu numa manhã ensolarada de janeiro, no mesmo hospital onde Gabriel havia nascido 44 anos antes. Era uma bebê pequena, mas saudável, com os olhos cinzentos do pai e a determinação visível da mãe. "Como vamos chamá-la?" Gabriel perguntou, segurando a filha minúscula nos braços. "Ana Carolina", Marina disse sem hesitação. "Ana por Ana Clara, Carolina por mim." "Ana Carolina Mendonça Santos", Gabriel testou o nome. "Perfeito." Quando levaram Ana Carolina para casa pela primeira vez, Marina sentiu uma sensação de círculo completo, que era quase sobrenatural. Ali estava ela, na biblioteca onde havia lido as cartas de Ana Clara pela primeira vez, segurando nos braços a bebê que representava a continuação de uma história de amor que havia começado mais de 100 anos antes. "Gabriel", ela disse naquela primeira noite, observando a filha dormir no berço ao lado da cama. "Acha que ela vai ter sonhos como nós tivemos?" "Não", ele respondeu com certeza. "Ela não precisa de sonhos com o passado. Ela é o futuro." A cerimônia de inauguração do memorial aconteceu numa tarde dourada de março, na mesma capela onde Gabriel havia pedido Marina em casamento. Ana Carolina, com 2 meses, dormia tranquilamente nos braços da mãe enquanto centenas de pessoas se reuniam para honrar a memória de Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça. Marina foi a última a falar, segurando a filha enquanto se dirigia ao microfone.
Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça, ela disse, sua voz carregando pela capela e pelos alto-falantes que transmitiam para a multidão externa, foram pioneiros não apenas na ciência, mas no amor que transcende tempo e circunstâncias. Eles nos ensinaram que algumas conexões são tão profundas que não podem ser interrompidas nem mesmo pela morte. Ela olhou para Gabriel na primeira fila, depois para a filha em seus braços. Hoje, não estamos apenas homenageando dois cientistas brilhantes. Estamos celebrando a prova de que o amor verdadeiro encontra sempre uma forma de se realizar, mesmo que leve gerações para isso acontecer. Depois da cerimônia, Gabriel, Marina e Ana Carolina ficaram sozinhos na capela por alguns minutos. O sol da tarde criava padrões dourados através dos vitrais, e o silêncio era preenchido apenas pela respiração suave da bebê. Sente isso? Marina perguntou suavemente. O quê? A paz. Como se eles finalmente pudessem descansar. Gabriel colocou o braço ao redor dela e da filha, olhando para o altar onde uma placa agora homenageava Ana Clara e Joaquim. Eles tiveram sua chance de amar através de nós. Agora é nossa vez de viver nossa própria história. E que história será? Gabriel sorriu, beijando a testa de Marina e depois de Ana Carolina. Será uma história de amor que não precisa de sonhos para se realizar. Uma história de família, de ciência, de construção conjunta. Uma história que Ana Clara e Joaquim sonharam, mas nunca puderam viver. Quando saíram da capela ao entardecer, Gabriel carregando Ana Carolina e Marina ao seu lado, eles não olharam para trás. Não precisavam mais. O passado havia sido honrado, a história havia sido completada e o futuro se estendia à frente deles como uma página em branco esperando para ser escrita. 2 anos depois, a família Santos Mendonça havia se estabelecido numa vida que misturava perfeitamente amor, trabalho e maternidade. Marina havia publicado um livro sobre computação quântica que se tornara referência mundial. Gabriel havia fundado uma nova empresa focada em tecnologias sustentáveis. E Ana Carolina crescia cercada de amor e livros numa casa onde ciência e romance conviviam harmoniosamente. Era numa noite de verão quando Ana Carolina, agora caminhando e começando a falar suas primeiras palavras, apontou para um retrato de Ana Clara e Joaquim que eles mantinham na sala. Vovó, ela disse claramente, apontando para Ana Clara. Vovô, acrescentou apontando para Joaquim. Gabriel e Marina trocaram olhares carregados de emoção. Ela reconhece, Marina sussurrou. A história continua, Gabriel respondeu. Naquela noite, depois de colocar Ana Carolina para dormir, eles se sentaram na varanda olhando para as estrelas sobre São Paulo. Marina estava grávida novamente, desta vez de um menino que haviam decidido chamar de Joaquim Gabriel. Nunca mais sonhei com eles, Marina comentou. E você? Nunca mais. Acho que eles encontraram o que procuravam. Nós. E agora temos o que sempre procuramos, um para o outro. Gabriel pegou a mão dela, a aliança de casamento brilhando sob a luz das estrelas. Para sempre. Marina sorriu, colocando a mão livre sobre a barriga onde seu filho crescia. Em todas as vidas. Lá dentro, Ana Carolina dormia tranquilamente, cercada por fotos de bisavós que nunca conheceu, mas que ajudaram a moldar seu destino. Na mesa de cabeceira do casal, as cartas de Ana Clara e Joaquim descansavam numa caixa de madeira, guardadas como tesouro familiar para as próximas gerações. E em algum lugar além do tempo e do espaço, 2 almas que haviam esperado mais de 100 anos pelo seu final feliz, finalmente descansavam em paz, sabendo que o amor que não puderam viver havia encontrado, através de seus descendentes, uma forma de se tornar eterno. A história havia terminado. A vida havia apenas começado. O restaurante que Gabriel escolheu ficava no último andar de um hotel boutique na Vila Madalena, com uma vista panorâmica que transformava São Paulo numa constelação de luzes douradas. Marina chegou pontualmente às 8 da noite, vestindo um vestido preto simples mas elegante, que havia comprado naquela mesma tarde numa loja do shopping Iguatemi.
Sentia-se como uma impostora naquele ambiente sofisticado, mas quando viu Gabriel esperando por ela no bar, todo o seu nervosismo se transformou numa sensação de completude que a surpreendeu. Ele estava diferente do homem formal da entrevista. Usava uma camisa azul escura sem gravata, o primeiro botão desabotoado, revelando um pedaço de pele bronzeada, e seu cabelo estava ligeiramente desarrumado, como se ele tivesse passado os dedos por entre os fios repetidas vezes. Quando a viu se aproximar, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Marina acelerar. "Você está linda", ele disse, levantando-se para cumprimentá-la. "Obrigada", ela respondeu, aceitando o beijo no rosto que ele ofereceu. O perfume masculino dele, uma mistura sutil de sândalo e algo que ela não conseguia identificar, mas que reconhecia dos sonhos, a fez fechar os olhos por um instante. Gabriel havia reservado uma mesa próxima à janela, um canto íntimo onde podiam conversar sem serem ouvidos. Ele pediu uma garrafa de vinho tinto, um Cabernet Sauvignon nacional que o sommelier havia recomendado, e durante os primeiros minutos conversaram sobre amenidades, o trânsito de São Paulo, as diferenças entre Belo Horizonte e a capital paulista, a vista impressionante da cidade. Mas ambos sabiam que não estavam ali para discussões superficiais. "Gabriel", Marina disse quando o garçom se afastou depois de anotar seus pedidos, "eu preciso entender o que está acontecendo conosco." Ele girou a taça de vinho entre os dedos, observando o líquido, vermelho escuro como se fosse buscar respostas ali. "Eu me fiz a mesma pergunta 1000 vezes nas últimas semanas", admitiu. "Sou formado pelo ITA, tenho mestrado no MIT, construí uma empresa de tecnologia do zero usando pura lógica e planejamento estratégico. Mas isso..." Ele gesticulou entre os dois. "Isso desafia tudo o que sei sobre o mundo." "Nos meus sonhos", Marina disse suavemente. "Você me contou que começou a sonhar comigo na mesma noite em que decidiu abrir a vaga. É verdade?" Gabriel assentiu lentamente. "Eu estava no escritório até tarde, revisando o projeto quântico que será o futuro da empresa. Era um trabalho que exigiria alguém excepcional, alguém que entendesse não apenas os algoritmos, mas a filosofia por trás da computação quântica. Quando finalmente decidi criar a posição, eram quase 2 da manhã. E naquela noite, você sonhou comigo." "Naquela noite", ele confirmou, "sonhei com uma mulher de cabelos castanhos e olhos verdes que me olhava como se pudesse ver através de todas as máscaras que aprendi a usar. Quando acordei, ainda sentia o gosto do seu beijo nos meus lábios." Marina sentiu suas bochechas corarem. "No meu sonho dessa noite, você disse que eu tinha vindo. E eu respondi que sempre vinha. Como se fosse um encontro que se repetia há anos." Eles se olharam em silêncio por um momento, absorvendo a impossibilidade de tudo aquilo. O garçom trouxe as entradas. Ela havia pedido uma salada de burrata com tomates confitados. Ele escolhera um carpaccio de salmão, mas nenhum dos dois parecia estar muito interessado na comida. "Me fale sobre você", Gabriel pediu. "A Marina real, não apenas o currículo impressionante que li hoje." Marina riu, um som baixo e musical que ele reconheceu dos sonhos. "Não há muito mistério. Cresci na periferia de Belo Horizonte. Minha mãe é professora aposentada, meu pai era mecânico. Eles se sacrificaram muito para que eu pudesse estudar. Sempre fui a menina estranha que preferia computadores a bonecas." "E relacionamentos? Família própria?" Ela balançou a cabeça. "Nunca houve tempo, ou talvez nunca houve a pessoa certa. Eu sempre achei que amor era uma distração dos objetivos reais. Até começar a sonhar com um desconhecido. Um desconhecido que conhecia melhor do que qualquer pessoa que já passou pela minha vida real." Gabriel se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Marina, posso te contar algo que nunca contei para ninguém?" Ela assentiu. "Minha ex-esposa sempre dizia que eu era emocionalmente inacessível, que construí muros tão altos ao redor do meu coração que nem mesmo ela conseguia alcançá-lo. Quando nos divorciamos há 5 anos, ela disse que era como ser casada com um fantasma." Ele parou olhando para as próprias mãos. E ela estava certa. Depois que a empresa decolou, depois que me tornei esse CEO bem-sucedido, eu me fechei. Achei que era mais seguro assim.
E agora? Agora, ele a olhou diretamente nos olhos. Pela primeira vez em anos, sinto que estou realmente vivo. Desde que você apareceu nos meus sonhos, é como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Marina estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente os dedos dele. O contato foi como completar um circuito elétrico. Gabriel, eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que não posso mais fingir que é apenas coincidência. Quando te vi hoje na sala, foi como chegar em casa depois de uma longa viagem. Eles entrelaçaram os dedos e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia apenas eles dois, aquela mesa íntima, e a sensação avassaladora de que estavam exatamente onde deveriam estar. O que fazemos com isso? Ela perguntou. Vamos devagar, ele disse. Vamos conhecer um ao outro na vida real. Vamos trabalhar juntos e ver onde isso nos leva. Mas, Marina... Ele apertou sua mão. Eu preciso que você saiba que isso já mudou tudo para mim. Eles jantaram conversando sobre suas vidas, suas paixões, seus medos. Gabriel contou sobre a pressão de manter uma empresa de tecnologia competitiva no mercado global, sobre as noites em claro desenvolvendo algoritmos, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas, mas nunca realmente conectado com ninguém. Marina falou sobre a luta para se provar num mundo dominado por homens, sobre a culpa de ter deixado a família para trás em busca de seus sonhos, sobre a sensação constante de que precisava trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau de chocolate que dividiram, já passava da meia-noite e o restaurante estava quase vazio. Eu deveria voltar para o hotel, Marina disse, embora não quisesse que a noite terminasse. Eu te levo, Gabriel ofereceu. No carro dele, um BMW preto elegante que cheirava a couro novo, eles ficaram em silêncio durante a maior parte do trajeto. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua de que algo havia mudado entre eles durante o jantar. Não eram mais apenas 2 pessoas que compartilhavam sonhos misteriosos. Eram 2 pessoas se apaixonando. Quando ele parou em frente ao hotel, Marina hesitou antes de abrir a porta. Gabriel. Sim? Nos sonhos nós nunca nos beijamos de verdade, não é? Sempre acordo antes disso acontecer. Ele desligou o motor e se virou para ela. Sempre. Eles se olharam no escuro do carro, apenas as luzes da rua criando um jogo de sombras em seus rostos. Gabriel levantou a mão e tocou, delicadamente, o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Marina, ele sussurrou. Posso? Ela não respondeu com palavras. Inclinou-se para a frente, fechando a distância entre eles, e quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o universo inteiro fizesse sentido pela primeira vez. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando Marina suspirou contra seus lábios, Gabriel a puxou mais para perto, aprofundando o contato. Era melhor do que qualquer sonho, mais real e intenso do que qualquer fantasia. Marina sentiu-se derreter contra ele, todas as suas defesas racionais desabando diante da perfeição daquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso foi... Gabriel começou. Real, Marina completou. Finalmente real. Ela saiu do carro em uma névoa de felicidade e desejo, e Gabriel esperou até que ela entrasse no hotel antes de partir. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, nenhum dos dois sonhou. Não precisavam mais. Na segunda-feira seguinte, Marina começou oficialmente na Tech Quantum. Gabriel havia organizado tudo para que ela tivesse uma transição suave. Um apartamento temporário em um condomínio corporativo na Vila Olímpia, próximo ao escritório, e um período de integração de 2 semanas para que ela se familiarizasse com os projetos em andamento. Sua chegada causou curiosidade imediata entre os funcionários. Era raro alguém ser contratado diretamente pelo CEO para uma posição sênior, sem passar pelo processo tradicional de seleção. Carla, a assistente de Gabriel, foi encarregada de apresentá-la aos diferentes departamentos e explicar sua função no projeto quântico. O Gabriel falou muito bem de você,
comentou Carla enquanto caminhavam pelos corredores. Ele raramente se envolve pessoalmente nos processos de contratação, mas disse que você era exatamente o que a empresa precisava. Marina sorriu diplomaticamente, mas por dentro se perguntava quantas pessoas estavam fazendo as mesmas conjecturas. Sua nova sala ficava no 38º andar, 2 andares abaixo do escritório de Gabriel. Era um espaço moderno e funcional, com uma vista parcial da cidade e equipamentos de última geração. Quando se instalou em sua mesa e ligou o computador, sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Estava prestes a trabalhar no projeto mais avançado de sua carreira, mas também estava a poucos metros do homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo. O projeto quântico era ainda mais complexo do que ela havia imaginado. A Tech Quantum estava desenvolvendo um sistema de criptografia baseado em entrelaçamento quântico que seria revolucionário para a segurança digital. Era exatamente o tipo de desafio que fazia seu sangue correr mais rápido. Durante a primeira semana, Marina mergulhou completamente no trabalho. Estudou cada linha de código, cada algoritmo, cada protocolo de segurança. Sua experiência anterior com sistemas bancários se mostrou valiosa. Ela conseguiu identificar vulnerabilidades que a equipe anterior havia perdido e propor soluções elegantes para problemas que estavam travando o desenvolvimento há meses. Rodrigo Almeida, o líder técnico da equipe, ficou impressionado com sua capacidade de análise. Marina, em uma semana você fez progressos que levamos 2 meses para conseguir. Ele disse durante uma reunião de status. Suas otimizações nos algoritmos de decodificação são brilhantes. Ela agradeceu o elogio, mas notou alguns olhares menos entusiasmados ao redor da mesa. Paula Mendes, uma engenheira que trabalhava na empresa há 3 anos, parecia particularmente cética. É impressionante mesmo, Paula comentou, com um tom que não correspondia às palavras, especialmente considerando que você está aqui há tão pouco tempo. A tensão na sala era palpável. Marina percebeu que sua chegada havia criado ondas, e nem todas eram positivas. Durante essa primeira semana, ela e Gabriel mantiveram uma distância profissional cuidadosa. Eles se cumprimentavam educadamente quando se encontravam nos corredores, trocavam e-mails formais sobre o projeto. Participavam de reuniões onde suas interações eram estritamente profissionais. Mas havia uma corrente subterrânea de energia entre eles que qualquer pessoa observadora poderia perceber. Maria Fernanda, a diretora de recursos humanos, foi uma das primeiras a notar. Gabriel, ela disse durante uma reunião executiva na sexta-feira, precisamos conversar sobre a nova engenheira. Marina Santos? Ela está tendo um desempenho excepcional. Não questiono sua competência. Questiono a forma como vocês se olham. Gabriel manteve a expressão neutra, mas Maria Fernanda conhecia-o há anos suficientes para perceber quando ele estava tentando esconder algo. Ela é uma funcionária valiosa, Maria Fernanda. Nada mais. Gabriel, você me conhece há 10 anos. Eu vi você contratar centenas de pessoas. Nunca vi você olhar para uma funcionária da forma como olha para ela. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. É complicado. Então existe algo. Talvez. Não sei. É difícil de explicar. Maria Fernanda se inclinou para a frente. Gabriel, você sabe que eu tenho o maior respeito por você, tanto profissional quanto pessoalmente. Mas você precisa ser muito cuidadoso. Um relacionamento entre o CEO e uma funcionária pode criar problemas sérios para a empresa. Assédio, moral, favorecimento, conflito de interesses. Eu entendo os riscos, entende? Ou está ignorando porque está envolvido demais para pensar claramente? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. O que você sugere? Transparência. Se há algo acontecendo entre vocês, precisa ser oficializado. Processos claros, documentação adequada, talvez até transferi-la para outro departamento para evitar conflito direto de subordinação. Ela acabou de chegar. Transferi-la agora seria o responsável a fazer. Gabriel, você construiu esta empresa do zero. Não deixe que um relacionamento, por mais sincero que seja, coloque tudo em risco.
Naquela noite, Gabriel ficou no escritório até tarde, olhando para as luzes da cidade e pensando nas palavras de Maria Fernanda. Ele sabia que ela estava certa. Sua posição na empresa exigia decisões difíceis e misturar vida pessoal com negócios era uma receita para desastres. Mas quando pensava em Marina, quando se lembrava do jeito como ela o olhava como se pudesse ver sua alma, todas as considerações práticas pareciam insignificantes. Seu celular vibrou com uma mensagem. Ainda trabalhando, vi a luz do seu escritório da minha janela. Era Marina. Ele olhou através da janela e conseguiu distinguir a silhueta dela na janela do prédio corporativo onde estava morando. Temporariamente. Sempre trabalho até tarde. Ele digitou de volta. Quer companhia? Tenho café e algumas ideias sobre o protocolo de autenticação quântica. Gabriel hesitou. Seria exatamente o tipo de situação que Maria Fernanda havia alertado. Encontros privados, fronteiras borradas entre profissional e pessoal. Mas antes que sua parte racional pudesse intervir, seus dedos já estavam digitando a resposta. Porta do escritório estará aberta. 20 minutos depois, Marina batia na porta de seu escritório, carregando uma garrafa térmica de café e uma pasta com documentos. Ela havia trocado o terno formal por jeans e uma blusa casual, e Gabriel sentiu seu pulso acelerar ao vê-la. Não conseguia dormir, ela disse, entrando e fechando a porta atrás de si. Minha cabeça não para de girar com as possibilidades do projeto. Eu sei a sensação. Ela serviu café para os dois em canecas que trouxera, e eles se instalaram na área de reuniões informal do escritório. 2 poltronas confortáveis, em frente à janela panorâmica. Gabriel, ela disse depois de alguns minutos discutindo aspectos técnicos do projeto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de ter me contratado? A pergunta o pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Sinto que minha presença aqui está causando complicações. Vejo como as pessoas me olham, como sussurram quando passo. Alguns acham que sou incompetente e só estou aqui por favorecimento. Outros acham que há algo entre nós. E há algo entre nós? Marina olhou diretamente nos olhos dele. Você sabe que há. Gabriel colocou a caneca na mesa de centro e se inclinou para a frente. Marina, eu não me arrependo de ter te contratado. Você é a melhor engenheira que já trabalhou comigo, e isso não tem nada a ver com o resto. Mas o resto existe. Sim, e é isso que me preocupa. Ela franziu a testa. Te preocupa? Minha posição aqui me obriga a pensar em consequências. Relacionamentos entre supervisor e subordinada podem criar problemas legais, questionamentos sobre sua competência, rumores que podem prejudicar sua carreira. Então você acha que deveríamos ignorar o que sentimos um pelo outro? Gabriel se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Eu não sei o que acho. Sei apenas que nunca senti nada parecido com isso na minha vida, e ao mesmo tempo sei que tenho responsabilidades com esta empresa, com os funcionários, com você também. Marina se aproximou dele. E se eu não me importar com os rumores? E se eu estiver disposta a lidar com as consequências? Mas eu me importo. Ele se virou para ela. Me importo com você, com sua carreira, com seu futuro. Não quero que daqui a 5 anos você olhe para trás e sinta que sacrificou sua credibilidade profissional por causa de uma o quê? Uma aventura? É assim que você vê isso? A dor em sua voz fez Gabriel dar um passo em direção a ela. Não, não é assim que vejo. É exatamente o oposto. É, porque isso significa muito para mim que estou preocupado. Eles ficaram parados a poucos centímetros um do outro, a tensão no ar quase palpável. Marina levantou a mão e tocou o rosto dele, e Gabriel fechou os olhos ao sentir o contato. Gabriel, ela disse suavemente, eu passei a vida inteira me provando, lutando por respeito, por reconhecimento, por oportunidades. E sabe de uma coisa? Estou cansada de viver sempre com medo do que os outros vão pensar. Ele abriu os olhos e a encontrou olhando diretamente para ele. Se eu não tivesse competência, ela continuou, você nem teria me contratado.
Sonhos ou não sonhos. Se eu não fosse boa no que faço, os resultados não estariam falando por si só. As pessoas sempre vão encontrar motivos para questionar mulheres em posições de destaque. Sempre vão procurar explicações que diminuam nossos méritos. Marina, não quero desperdiçar algo extraordinário por medo de julgamentos alheios. A vida é curta demais para isso. Gabriel a olhou por um longo momento, vendo nela a força e determinação que o haviam atraído desde o primeiro sonho. Ela estava certa. Seria uma tragédia desperdiçar algo tão raro por causa de convenções sociais. Ele tocou o rosto dela como ela havia feito com ele, o polegar acariciando sua bochecha. Então fazemos isso direito, ele disse. Oficializamos, comunicamos à diretoria, seguimos todos os protocolos, garantimos que não há conflito de interesses direto. Isso significa que eu vou falar com Maria Fernanda na segunda-feira sobre a possibilidade de você reportar diretamente a ela ou ao Rodrigo, mantendo sua posição no projeto, mas removendo a subordinação direta a mim. Marina sorriu. E depois? Depois, Gabriel disse, inclinando-se para mais perto, vamos descobrir para onde esses sonhos nos levam na vida real. Quando eles se beijaram novamente, ali, no escritório silencioso com São Paulo brilhando através da janela, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por causa do trabalho dos sonhos ou do homem extraordinário em seus braços, mas porque havia finalmente encontrado coragem para lutar pelo que queria, independentemente dos obstáculos. Do lado de fora, a cidade continuava seu movimento incansável, indiferente ao fato de que no 40º andar de um prédio na Vila Olímpia, duas pessoas estavam reescrevendo as regras de suas próprias vidas, escolhendo o amor impossível em vez da segurança do conhecido. Mas nem tudo seria tão simples quanto aquele momento perfeito sugeria. Na segunda-feira seguinte, novos desafios começariam a testar a força daquele amor que havia nascido em sonhos e agora precisaria sobreviver na realidade implacável do mundo corporativo e das expectativas sociais. A segunda-feira seguinte trouxe mudanças que ecoaram por todos os andares da Tech Quantum. Gabriel havia agendado uma reunião privada com Maria Fernanda às 8 da manhã, antes mesmo dos funcionários começarem a chegar. A conversa foi direta e profissional, mas as implicações reverberaram pela empresa como ondas sísmicas. Entendo sua decisão, Gabriel, disse Maria Fernanda, depois de ouvir sua explicação sobre a necessidade de reestruturar a hierarquia do projeto quântico. É a atitude responsável a se tomar. Marina será transferida para reportar diretamente a mim, mantendo sua posição técnica, mas removendo qualquer subordinação direta a você. E quanto à situação pessoal? Vocês são adultos e livres para fazer suas escolhas. A empresa não interfere na vida pessoal dos funcionários, desde que isso não afete o ambiente de trabalho ou crie conflitos de interesse. Ela fez uma pausa. Mas, Gabriel, vocês precisam entender que estarão sob constante escrutínio. Qualquer decisão favorável à Marina será questionada. Qualquer promoção, aumento ou projeto especial será visto com desconfiança. Ela entende os riscos. Espero que sim, porque uma vez que isso se torne público e vai se tornar não há como evitar, não haverá volta. Às 10 da manhã, um e-mail formal foi enviado para toda a equipe de liderança comunicando a reestruturação organizacional. Marina Santos, engenheira sênior de sistemas quânticos, passaria a reportar diretamente à diretora de recursos humanos para assegurar a melhor gestão do projeto estratégico da empresa. A linguagem era técnica e burocrática, mas qualquer pessoa minimamente observadora entendeu o verdadeiro motivo por trás da mudança. Marina estava em sua sala revisando códigos quando Carla apareceu, à porta com uma expressão preocupada. Marina, Maria Fernanda gostaria de falar com você. O escritório da diretora de RH ficava no mesmo andar da presidência, uma sala elegante, decorada com plantas e quadros contemporâneos que criavam uma atmosfera mais acolhedora que a maioria dos espaços corporativos. Maria Fernanda era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante que havia construído sua carreira, sendo simultaneamente firme e empática.
Marina, sente-se, por favor. Ela gesticulou para uma das poltronas em frente à sua mesa. Imagino que você saiba por que está aqui. Gabriel falou com a senhora sobre nossa situação. Ele falou, e agora preciso falar com você. Maria Fernanda se inclinou para a frente. Marina, você é brilhante. Em 2 semanas conseguiu avanços no projeto quântico que a equipe anterior levou meses para alcançar. Rodrigo não para de elogiar seu trabalho, e isso é raro vindo dele. Obrigada. Mas você precisa entender a posição delicada em que se encontra agora. Como mulher nesta empresa, como engenheira em um setor dominado por homens, e agora como a mulher que está se relacionando com o CEO. Ela fez uma pausa. Cada movimento seu será analisado com lupa. Cada sucesso será questionado. Algumas pessoas vão assumir que você chegou onde chegou por favorecimento, não por mérito. Marina sentiu uma familiar sensação de irritação subir pela garganta. E o que a senhora sugere que eu faça? Que termine com Gabriel para provar minha competência? Não. Sugiro que você seja ainda melhor do que já é. Que trabalhe 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Que documente cada decisão, cada inovação, cada contribuição. E que esteja preparada para lutar por seu espaço todos os dias. A honestidade brutal de Maria Fernanda foi como um balde de água fria, mas também trouxe clareza. Marina sabia que a mulher estava certa. Entendo, e aceito o desafio. Ótimo, porque vou te dar o primeiro teste. Maria Fernanda abriu uma pasta em sua mesa. A Tech Quantum foi convidada para apresentar o projeto quântico na Contec Brasil, a maior conferência de tecnologia do país. Gabriel normalmente faria a apresentação, mas considerando as circunstâncias, achei melhor que você lidere a apresentação técnica. Marina sentiu um frio na barriga. A Contec Brasil reunia os maiores nomes da tecnologia nacional e internacional. Seria uma exposição máxima, uma oportunidade de ouro, mas também um risco enorme. É uma forma de provar que estou aqui por mérito próprio. Exatamente. Se você impressionar a plateia técnica mais exigente do país, ninguém poderá questionar sua competência. Marina passou o resto da semana imersa na preparação para a conferência. Gabriel mantinha uma distância profissional cuidadosa durante o horário de trabalho, mas suas noites se tornaram encontros íntimos, onde discutiam não apenas estratégias de apresentação, mas também medos e ansiedades. O apartamento temporário de Marina era pequeno, mas confortável, com uma cozinha americana e uma sala que se transformava em escritório improvisado. Gabriel havia se tornado uma presença constante ali, chegando depois do expediente com comida tailandesa ou italiana e ficando até tarde ajudando-a a refinar os slides da apresentação. Você está nervosa, ele observou numa quinta-feira à noite, vendo-a revisar o mesmo slide pela 10ª vez. Apavorada seria uma descrição mais precisa, Marina admitiu, salvando o arquivo e fechando o laptop. Gabriel, se eu falhar nessa apresentação, você não vai falhar, mas se falhar, vou confirmar todos os preconceitos sobre mim. Vão dizer que você me colocou numa posição além da minha capacidade por causa do nosso relacionamento. Gabriel se levantou do sofá e foi até ela, colocando as mãos em seus ombros. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos para encontrar seu olhar determinado. Você vai brilhar naquela palestra porque é extraordinária. Não porque eu digo isso como seu namorado. A palavra soou estranha saindo de seus lábios, quase adolescente para 2 adultos bem-sucedidos, mas porque seus resultados falam por si só. Namorado? Marina sorriu pela primeira vez na noite. É assim que estamos nos chamando? Gabriel riu, um som baixo que ela aprendeu a amar. Soa ridículo para 2 quarentões, não é? Um pouco, mas gosto. Ele a beijou suavemente, e quando se separaram, Marina sentiu-se mais centrada. Quer saber de uma coisa? Ela disse. Eu nunca tive um namorado que me ajudasse com apresentações técnicas sobre computação quântica. E eu nunca tive uma namorada que entendesse as implicações filosóficas do entrelaçamento quântico. Eles riram juntos e a tensão na sala diminuiu consideravelmente. Naquela noite,
Pela primeira vez desde que se conheceram pessoalmente, Gabriel ficou para dormir. Não por paixão incontrolável ou pressão sexual, mas por uma intimidade natural que parecia inevitável. Eles se deitaram conversando baixinho no escuro sobre suas infâncias, sobre sonhos que haviam abandonado para perseguir carreiras, sobre a estranha sincronicidade que os havia unido. Gabriel, Marina sussurrou quando pensou que ele havia adormecido, você acredita em vidas passadas? É uma pergunta interessante para fazer no escuro, ele respondeu, provando que ainda estava acordado. Por que pergunta? Às vezes, quando você me toca, tenho flashes de... não sei bem como explicar. Memórias que não são minhas, lugares que nunca visitei, épocas que nunca vivi. Gabriel se virou para ela na cama. Que tipo de lugares? Uma fazenda antiga, campos de café, uma casa colonial com varandas grandes. Ela parou. E você está sempre lá, mais jovem, vestindo roupas de outra época, mas definitivamente você. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marina, desde que nos conhecemos eu tenho sonhos estranhos, diferentes dos sonhos que tínhamos antes. Agora sonho com uma época em que as pessoas se vestiam diferente, falavam diferente. E há uma mulher que se parece com você, mas não é exatamente você. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a implicação do que haviam confessado. Isso é loucura, Marina disse finalmente. Tudo sobre nós é loucura, Gabriel respondeu. Sonhar com alguém que nunca vimos, nos apaixonar no primeiro encontro, ter certeza absoluta de que pertencemos um ao outro. Se fosse qualquer outra pessoa me contando esta história, eu diria que é impossível. Mas não somos qualquer pessoa. Não somos. Na sexta-feira, véspera da Contec Brasil, Marina estava finalizando os últimos detalhes da apresentação quando Rodrigo Almeida bateu na porta de sua sala. Marina, posso falar com você? Rodrigo era um homem na casa dos 45 anos, engenheiro formado pela USP com doutorado no exterior, que havia se juntado à Tech Quantum 3 anos antes. Era conhecido por sua seriedade e perfeccionismo, mas também por sua fairness e competência técnica. Claro, Rodrigo. Entre. Ele fechou a porta atrás de si e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Quero falar sobre amanhã. Marina sentiu seu estômago se contrair. Se há alguma dúvida sobre minha capacidade de... Não, ele a interrompeu. Não há dúvida nenhuma sobre sua capacidade. Na verdade, é exatamente o oposto. Ela o olhou confusa. Marina, em 20 anos de carreira, raramente vi alguém com sua intuição para algoritmos complexos. O que você fez com o nosso sistema de criptografia quântica em 2 semanas foi... impressionante. Obrigada. Mas quero que você saiba que há pessoas na empresa questionando seus motivos para estar aqui. E há pessoas lá, fora na comunidade técnica, que vão tentar desacreditá-la porque sabem do seu relacionamento com Gabriel. Marina suspirou. Rodrigo, eu entendo as implicações. Deixe-me terminar. Ele se inclinou para a frente. Eu vou estar na plateia amanhã, e se alguém tentar questioná-la de forma inadequada, se alguém tentar diminuir seu trabalho por causa de questões pessoais, eu vou me levantar e defender sua competência, porque trabalho com você há 1 mês e sei que você merece estar naquele palco. Marina sentiu os olhos marejarem. Por que está fazendo isso? Porque já vi mulheres brilhantes serem descartadas por preconceito. Porque acredito que a tecnologia precisa de mais pessoas como você. E porque, francamente, nosso projeto quântico seria muito menos avançado se você não estivesse aqui. Na manhã do sábado, Gabriel apareceu no apartamento de Marina às 7 da manhã, carregando café e pães de açúcar. Ela estava visivelmente nervosa, ajustando o blazer azul marinho que havia escolhido para a apresentação. Você está linda, ele disse, oferecendo-lhe o café. Estou apavorada. Está preparada. Há uma diferença. Eles tomaram café da manhã em silêncio confortável, Gabriel percebendo que Marina precisava de espaço mental para se concentrar. Quando chegou a hora de partir, ele a beijou na testa. Eu vou estar na primeira fila, disse. Não como CEO da Tech Quantum, mas como o homem que tem o privilégio de amar a mulher mais inteligente que já conheceu. O centro de convenções Anhembi
estava lotado. A Contec Brasil havia reunido mais de 5.000 participantes, desde estudantes universitários até CEOs das maiores empresas de tecnologia do país. Marina estava no backstage, revisando suas anotações pela última vez, quando Paula Mendes se aproximou. Marina, boa sorte hoje. Marina olhou para a colega com surpresa. Paula havia sido uma das mais céticas em relação à sua contratação. Obrigada, Paula. Sei que nem sempre fui receptiva com você, mas assistindo seu trabalho nas últimas semanas percebo que estava errada. Você merece estar aqui. Foi o incentivo que Marina precisava para finalmente relaxar. Quando seu nome foi anunciado, Marina caminhou até o palco com segurança renovada. A plateia era intimidadora, centenas de rostos atentos, muitos que ela reconhecia como grandes nomes da tecnologia nacional. Nas primeiras filas, ela conseguiu localizar Gabriel, Maria Fernanda, Rodrigo e outros colegas da Tech Quantum. Bom dia, meu nome é Marina Santos e vou falar sobre o futuro da criptografia quântica no Brasil. Durante os 40 minutos seguintes, Marina transformou conceitos complexos em explicações acessíveis, demonstrou aplicações práticas de teorias avançadas e respondeu a perguntas técnicas com uma clareza que impressionou até os especialistas mais céticos na plateia. Quando um professor da USP perguntou sobre as limitações práticas dos algoritmos de entrelaçamento, Marina não apenas respondeu com precisão técnica, mas também apresentou soluções que ela havia desenvolvido especificamente para contornar essas limitações. Doutora Santos, disse um executivo da IBM Brasil durante a sessão de perguntas. Suas otimizações nos protocolos de decodificação representam um avanço significativo. Há planos para a publicação acadêmica desses resultados? Estamos preparando papers para submissão ao IRC Quantum Computing, sim, Marina respondeu. Acreditamos que essas inovações podem acelerar a adoção comercial da criptografia quântica no Brasil. Quando a apresentação terminou, a plateia se levantou em aplausos prolongados. Marina saiu do palco com as pernas tremendo de adrenalina e alívio. Gabriel a encontrou nos bastidores com um sorriso que poderia alimentar uma cidade inteira. Como se sente sendo oficialmente a engenheira quântica mais brilhante do país? Ele perguntou, como se finalmente pudesse respirar novamente. Marina! Uma voz feminina a chamou, e eles se viraram para ver uma mulher elegante na casa dos 60 anos se aproximando. Parabéns pela apresentação excepcional. Sou doutora Helena Vasconcelos, diretora do Instituto de Física Teórica da USP. Marina cumprimentou a mulher com respeito. Doutora Helena era uma lenda na física quântica brasileira. Doutora Vasconcelos, é uma honra. O prazer é meu. Sua abordagem para os problemas de decoerência quântica é revolucionária. Ela fez uma pausa. Marina, por acaso seu sobrenome é Santos de família mineira? Sim, minha família é de Belo Horizonte há gerações. Os olhos da doutora Helena se iluminaram. Que coincidência interessante. Estou pesquisando a história da ciência em Minas Gerais e recentemente encontrei documentos sobre uma mulher extraordinária, do início do século XX. Ana Clara Santos, que fez descobertas importantes em química analítica, embora nunca tenha recebido reconhecimento formal. Marina sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Ana Clara Santos? Sim. Ela trabalhava informalmente com pesquisas sobre mineralogia e desenvolveu técnicas de análise que estavam décadas à frente de seu tempo. Infelizmente, como mulher naquela época, suas contribuições foram atribuídas a colegas homens. Gabriel, que havia ficado quieto durante a conversa, de repente se sentiu compelido a falar. Desculpe interromper, doutora Helena, mas a senhora mencionou que Ana Clara trabalhava com mineralogia. Sim, especificamente com análise de compostos de ferro em Minas Gerais. Por que pergunta? Minha família também é mineira, e recentemente encontrei documentos antigos mencionando colaborações de pesquisa entre Ana Clara Santos e meu bisavô, Joaquim Mendonça. Ele era engenheiro de Minas. Doutora Helena pareceu genuinamente surpresa.
Joaquim Mendonça, o mesmo que desenvolveu novas técnicas de extração de minério na região de Ouro Preto. Exatamente. Marina e Gabriel trocaram olhares carregados de uma energia estranha. Os nomes Ana Clara e Joaquim ecoavam em suas mentes como lembranças antigas finalmente emergindo à superfície. Que coincidência extraordinária, disse doutora Helena. Seus antepassados trabalharam juntos há mais de 100 anos e agora vocês estão colaborando em projetos de tecnologia avançada. O mundo é realmente pequeno. Depois que a professora se despediu, Marina e Gabriel ficaram parados no corredor do centro de convenções, absorvendo o que haviam acabado de descobrir. Gabriel, Marina disse lentamente, você acha que é possível que nossos bisavós se conheceram, mais do que isso, que trabalharam juntos? E se não foi apenas trabalho? E se havia algo mais entre eles? Gabriel pegou sua mão. Você está sugerindo que Ana Clara e Joaquim... Estou sugerindo que talvez nossos sonhos não sejam apenas sonhos, talvez sejam memórias. A ideia era absurda, impossível de acordo com qualquer compreensão racional do mundo. Mas depois de tudo que haviam vivido juntos, os sonhos compartilhados, a conexão instantânea, a sensação de que se conheciam há décadas, a explicação impossível começava a fazer mais sentido do que as racionais. Naquela noite, eles voltaram para o apartamento de Marina em São Paulo, carregando mais perguntas do que respostas. Gabriel ligou para sua mãe em Belo Horizonte, pedindo que procurasse nos arquivos familiares qualquer documentação sobre Joaquim Mendonça e suas atividades profissionais no início do século XX. Marina fez a mesma coisa, ligando para sua mãe e pedindo informações sobre Ana Clara Santos, sobre quem a família nunca havia falado muito. Ana Clara era a irmã da sua bisavó, explicou Dona Carmen, mãe de Marina. Uma mulher muito inteligente, mas que nunca se casou. Dizem que teve um grande amor na juventude, mas algo deu errado. Ela viveu sozinha até morrer, dedicada aos estudos. Mãe, a senhora tem alguma coisa dela? Cartas, fotografias, documentos? Tenho algumas coisas no sótão. Por que o interesse súbito na família? Só curiosidade. Poderia procurar para mim? Enquanto Marina falava com sua mãe, Gabriel recebia informações similares da sua. Joaquim Mendonça havia sido um homem brilhante que revolucionara as técnicas de mineração em Minas Gerais, mas que havia morrido solteiro e aparentemente solitário, dedicando sua vida inteiramente ao trabalho. Duas pessoas brilhantes. Gabriel observou depois que desligaram os telefones, que colaboraram profissionalmente, permaneceram solteiros e, aparentemente, tiveram vidas marcadas pela solidão. Como se tivessem perdido algo importante e nunca conseguido se recuperar. Eles se sentaram no sofá, as mãos entrelaçadas, olhando para a cidade noturna através da janela. Marina, Gabriel disse finalmente, o que aconteceu hoje mudou tudo para mim. A apresentação? Não apenas isso. Vê-la naquele palco, comandando a atenção de centenas de pessoas, falando com autoridade sobre assuntos que domina completamente. Percebi que não estou apenas apaixonado por você. Estou orgulhoso de você. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel, quero que venha morar comigo, oficialmente. Não apenas algumas noites por semana, mas de verdade. Quero acordar todos os dias sabendo que você está ali. Quero construir uma vida contigo. Era um pedido que mudaria tudo. Mudaria a dinâmica no trabalho, tornaria o relacionamento ainda mais público, eliminaria qualquer possibilidade de recuo. E se não der certo? Ela perguntou. E se descobrirmos que somos incompatíveis na vida real? Então, pelo menos vamos saber que tentamos. Mas, Marina, depois de tudo que vivemos, depois de descobrir que até nossos antepassados estavam conectados, você realmente acredita que isso é coincidência? Marina olhou para aquele homem que havia aparecido primeiro em seus sonhos, depois em sua vida real, e agora estava pedindo para dividir um futuro. Pensou em Ana Clara e Joaquim, em um amor que aparentemente não havia tido a chance de se realizar completamente. Não, ela disse finalmente. Não acredito em coincidências, acredito em destino. Gabriel sorriu e a beijou suavemente.
Então é um sim? É um sim para tudo. Para morar juntos, para enfrentar os desafios, para descobrir os segredos de Ana Clara e Joaquim, para construir a vida que talvez eles não tiveram a chance de construir. Lá fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento, mas no pequeno apartamento temporário de Marina, duas pessoas haviam finalmente encontrado coragem para apostar completamente uma na outra, construindo sobre fundações que pareciam ter sido plantadas décadas antes de eles nascerem. O passado e o presente estavam se entrelaçando de formas que ainda não compreendiam completamente, mas que prometiam revelar verdades que transformariam não apenas suas vidas, mas sua compreensão sobre o próprio amor e as forças misteriosas que conectam almas através do tempo. A mudança para o apartamento de Gabriel na Vila Nova Conceição aconteceu numa terça-feira ensolarada de outubro. Marina observava os carregadores levando suas poucas posses, 2 malas grandes, uma caixa de livros técnicos e um computador pessoal, para o elevador do prédio mais luxuoso em que já havia colocado os pés. Era surreal pensar que apenas 3 meses atrás ela vivia sozinha em Belo Horizonte, com uma vida previsível e organizada, e agora estava se mudando para um apartamento de cobertura com o homem que aparecera primeiro em seus sonhos. O apartamento de Gabriel era a definição de elegância masculina contemporânea. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 180 graus da cidade. A decoração misturava móveis modernos com algumas peças clássicas, e havia uma biblioteca que ocupava uma parede inteira da sala principal. Marina caminhou pelos ambientes, tentando imaginar sua vida naqueles espaços que pareciam saídos de uma revista de decoração. "O que acha?" Gabriel perguntou, observando-a explorar o que agora seria também sua casa. "É lindo, intimidante, mas lindo." "Intimidante?" Marina gesticulou ao redor. "Gabriel, este apartamento provavelmente vale mais do que tudo que minha família ganhou em uma década. É difícil não me sentir como uma intrusa." Gabriel se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. "Marina, esta é sua casa agora, nossa casa. E se há algo aqui que te incomoda, mudamos. Não é isso, é apenas um lembrete constante de que viemos de mundos muito diferentes." "E daí?" ele perguntou suavemente. "Nossos mundos se encontraram. Isso não é uma coincidência, lembra?" Naquela mesma semana, as respostas às suas pesquisas familiares começaram a chegar. A mãe de Gabriel encontrou uma caixa de documentos no sótão da casa em Belo Horizonte. Cartas, fotografias amareladas e até mesmo alguns diários escritos à mão pela letra elegante de Joaquim Mendonça. A mãe de Marina foi igualmente bem-sucedida, localizando uma pasta de couro gasto que havia pertencido a Ana Clara, contendo correspondências, anotações científicas e algumas fotografias do início do século XX. Gabriel chegou em casa numa sexta-feira, carregando 2 caixas que sua mãe havia enviado de Belo Horizonte. Marina já havia recebido os documentos de sua família no dia anterior. Eles se instalaram na sala, espalhando papéis sobre a mesa de centro como detetives tentando resolver um mistério centenário. "Olhe isso", Marina disse, mostrando uma fotografia desbotada. Ana Clara tinha mais ou menos minha idade quando esta foto foi tirada. Gabriel estudou a imagem. A semelhança era perturbadora. A mulher na foto tinha os mesmos olhos expressivos de Marina, a mesma linha determinada da mandíbula, até mesmo um jeito similar de inclinar a cabeça. "E este aqui", ele disse, mostrando uma foto de Joaquim em traje formal. "Poderia ser meu irmão gêmeo." As semelhanças físicas eram impossíveis de ignorar, mas eram os documentos escritos que realmente os deixaram sem fôlego. A primeira carta que encontraram havia sido escrita por Ana Clara em 1923. "Meu querido Joaquim, nossas descobertas sobre a composição mineralógica da região de Sabará superaram todas as expectativas. Seus cálculos sobre a extração de ferro, combinados com minhas análises químicas, criaram uma sinergia que jamais imaginei possível. Trabalhar ao seu lado tem sido não apenas produtivo, mas significativo de uma forma que vai além da ciência.
Perdoe-me se estas palavras parecem inadequadas vindo de uma mulher solteira, mas sinto que posso ser completamente honesta com você. Nossa colaboração desperta em mim sentimentos que vão muito além do respeito profissional. Com admiração e carinho, Ana Clara. Gabriel e Marina trocaram olhares carregados de emoção. Era como ler suas próprias palavras escritas por outra pessoa décadas antes. Continue lendo, Marina sussurrou. A resposta de Joaquim, datada uma semana depois. Minha cara Ana Clara, suas palavras me trouxeram mais alegria do que você pode imaginar. Desde nosso primeiro encontro no Instituto de Mineralogia, senti uma conexão que desafia a explicação racional. Você não apenas compreende minha paixão pela ciência, mas a complementa de uma forma que me faz sentir completo. Sei que uma união entre nós enfrentaria obstáculos consideráveis. Sua família tem posição social estabelecida, enquanto eu sou apenas um engenheiro de origem humilde. Mas, Ana Clara, se você fosse capaz de olhar além dessas convenções, eu seria o homem mais feliz de Minas Gerais, com todo o meu afeto e esperança, Joaquim. Marina sentiu os olhos marejarem. Gabriel, é como se estivessem descrevendo nossos próprios sentimentos. Continue. Preciso saber o que aconteceu com eles. As cartas seguintes revelaram uma história de amor crescente, mas também de obstáculos crescentes. A família de Ana Clara, proprietária de uma das maiores fazendas de café da região, não via com bons olhos o relacionamento da filha com um mero empregado técnico. Joaquim, por sua vez, lutava com a sensação de que não poderia oferecer a Ana Clara o tipo de vida que ela merecia. Uma carta particularmente dolorosa de Ana Clara, datada de dezembro de 1923. Joaquim, meu pai me deu um ultimátum. Devo escolher entre você e minha família, entre nosso amor e minha herança, entre felicidade pessoal e responsabilidade social. Ele ameaça deserdar-me completamente se eu persistir em nossa união. Sei que você dirá que sua profissão pode nos sustentar, mas, Joaquim, você compreende o peso dessa decisão. Não apenas me tornaria uma pária social, mas também prejudicaria suas próprias perspectivas profissionais. Quem contrataria um engenheiro casado com uma mulher deserdada? Estou dilacerada entre o coração e a razão. Ana Clara. A resposta de Joaquim foi devastadora em sua nobreza. Minha amada Ana Clara, jamais poderia ser a causa de sua separação da família. Amo-a demais para permitir que sacrifique tudo por mim. Talvez seu pai esteja certo, talvez eu não seja adequado para você. Se verdadeiramente me ama, faça o que for melhor para seu futuro, mesmo que isso signifique que esse futuro não me inclua. Para sempre, seu Joaquim. A última carta da correspondência foi escrita por Ana Clara 6 meses depois. Joaquim obedecia aos desejos da família. O casamento com Henrique Cavalcante foi arranjado para o próximo mês. Ele é um bom homem, de família respeitável, que pode me oferecer a vida que a sociedade espera que eu tenha. Mas quero que saiba que meu coração permanecerá sempre com você. Em outra vida, em outras circunstâncias, teríamos sido imensamente felizes juntos. Espero que encontre alguém que possa amá-lo como você merece ser amado. Ana Clara. Marina estava chorando quando terminou de ler a carta. Gabriel a puxou para seus braços, sentindo uma dor no peito que não conseguia explicar racionalmente. Eles se amavam, ela soluçou, mas não tiveram coragem de lutar contra as convenções. Ana Clara se casou com outro homem para preservar a posição social da família. E Joaquim deixou que ela fizesse isso porque achava que não era bom o suficiente para ela. Gabriel acariciou os cabelos de Marina. Amor sacrificado por convenção social, uma tragédia clássica. Eles passaram o fim de semana inteiro lendo mais documentos, descobrindo que Ana Clara havia tido um casamento infeliz com Henrique Cavalcante, que morreu de tuberculose 3 anos depois, deixando-a viúva e sem filhos. Joaquim nunca se casou, dedicando sua vida inteiramente ao trabalho e morrendo aos 52 anos de um ataque cardíaco. 2 vidas desperdiçadas. Marina observou no domingo à noite. 2 pessoas extraordinárias
que abriram mão da felicidade por medo do julgamento social. Você acha, Gabriel disse lentamente, que nossos sonhos são, de alguma forma, eles tentando viver através de nós? Sei que soa impossível. Tudo sobre nós soa impossível. Mas, Marina, desde que lemos essas cartas, meus sonhos mudaram novamente. Marina se endireitou. Os meus também. Agora sonho com cenas específicas da vida deles. A fazenda de café, o laboratório, improvisado onde ela fazia suas análises químicas, o momento em que ele pediu a mão dela em casamento. E você responde sim no sonho. Sempre. E então acordo me sentindo como se tivesse perdido algo precioso. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes de São Paulo. Marina, e se estivermos vivendo uma segunda chance? Não reencarnação, não literalmente, mas uma oportunidade para que o amor que eles não conseguiram viver se realize através de nós. Seria uma explicação para por que nos sentimos tão conectados desde o primeiro momento. E explicaria por que nossos sonhos começaram exatamente quando tomei a decisão de contratar alguém para trabalhar no projeto quântico, como se o universo estivesse esperando o momento certo para nos colocar no mesmo caminho. Na segunda-feira, eles voltaram ao trabalho com uma nova perspectiva sobre seu relacionamento, mas também com novos desafios. A notícia de que estavam morando juntos havia se espalhado pela empresa, trazendo reações mistas. Maria Fernanda os chamou para uma conversa particular. Vocês precisam saber, ela disse, que alguns membros do conselho estão questionando se Gabriel pode manter a objetividade necessária para liderar a empresa. De que forma? Gabriel perguntou. Há rumores de que você está priorizando projetos que destacam Marina, que está considerando promovê-la prematuramente, que suas decisões empresariais estão sendo influenciadas por questões pessoais. Marina sentiu o estômago se contrair. É verdade? Claro que não é verdade, Gabriel respondeu imediatamente. Todas as minhas decisões são baseadas em mérito e necessidades da empresa. Eu sei disso, vocês sabem disso, mas percepção se torna realidade no mundo corporativo. Maria Fernanda se inclinou para a frente. Ouvi dizer que Edgar Santana está aproveitando essa situação para questionar sua liderança. Edgar Santana era o vice-presidente executivo da Tech Quantum, um homem ambicioso na casa dos 50 anos, que sempre havia cobiçado a posição de Gabriel. Era conhecido por sua competência, mas também por sua natureza política e oportunista. O que exatamente ele está dizendo? Gabriel perguntou. Que você está comprometendo o futuro da empresa por causa de uma paixão irracional, que está colocando Marina em posições de destaque não por competência, mas por favoritismo, e que talvez seja a hora da empresa ter uma liderança mais estável. Marina se levantou abruptamente. Talvez eu devesse pedir demissão. Não, Gabriel disse firmemente. Você não vai pedir demissão por causa das ambições políticas de Edgar. Mas, Gabriel, se minha presença aqui está prejudicando sua posição, sua presença aqui está fortalecendo nossa empresa. Os resultados falam por si só. O projeto quântico avançou mais em 3 meses com você do que nos 2 anos anteriores. Maria Fernanda observava a interação com interesse. Gabriel, vocês precisam ser estratégicos. Marina, você precisa estar ainda mais impecável em sua performance. E Gabriel, você precisa documentar meticulosamente todas as decisões relacionadas a Marina para que fique claro que são baseadas em mérito. Há mais alguma coisa que devemos saber? Marina perguntou. Maria Fernanda hesitou. Há rumores de que Edgar está tentando convencer alguns investidores de que a liderança atual da empresa está instável. Se ele conseguir apoio suficiente, pode forçar uma votação de confiança no conselho. Gabriel sentiu uma raiva fria subir pela garganta. Havia construído aquela empresa do zero, trabalhando 16 horas por dia durante anos, e agora Edgar estava usando seu relacionamento pessoal como arma política. Quanto tempo temos? Ele perguntou. A próxima reunião do conselho é em 2 semanas. Se Edgar vai fazer algum movimento, será lá.
Naquela noite, Gabriel e Marina caminharam em silêncio pelos jardins do condomínio. O peso da situação pairava entre eles como uma nuvem tempestuosa. Marina, Gabriel disse, finalmente, quero que saiba que se for necessário escolher entre você e a empresa, não diga isso. Escolho você, sem hesitação. Marina parou de caminhar e se virou para ele. Gabriel, você não pode jogar fora tudo o que construiu por minha causa. A empresa é importante, mas você é essencial. A diferença é que posso construir outra empresa, mas nunca vou encontrar outra você. E se não precisarmos escolher? E se houver uma terceira opção? Que opção? Marina sorriu, mas era um sorriso determinado, quase feroz. Ana Clara desistiu da luta por amor. Joaquim aceitou que não era bom o suficiente. Eles deixaram que as convenções sociais e o medo vencessem. Marina, o que está pensando? Estou pensando que talvez este seja exatamente o teste que precisávamos enfrentar. Não apenas como casal, mas como uma continuação da história que eles não conseguiram completar. Gabriel a estudou no escuro. Você quer lutar contra Edgar? Quero lutar por nós, por nosso direito de estar juntos, sem ter que nos esconder ou se desculpar. Por sua empresa, que você construiu com suor e dedicação. E sim, talvez também por Ana Clara e Joaquim, que não tiveram coragem de fazer o que estamos prestes a fazer, que é enfrentar o mundo de cabeça erguida e provar que nosso amor nos torna mais fortes, não mais fracos. Na semana seguinte, Marina trabalhou com uma intensidade que impressionou até mesmo Rodrigo. Ela desenvolveu 3 inovações significativas nos protocolos de segurança quântica, otimizou algoritmos que estavam travando o desenvolvimento há meses e preparou uma apresentação técnica que seria apresentada ao Conselho como evidência concreta de suas contribuições. Gabriel, por sua vez, compilou uma documentação meticulosa de todas as decisões relacionadas à Marina, incluindo avaliações de desempenho, comparações com outros funcionários e métricas objetivas que demonstravam seu valor para a empresa. Mas foi Rodrigo Almeida quem trouxe a arma mais poderosa para a batalha que se aproximava. Gabriel, ele disse, entrando no escritório numa quinta-feira à tarde, preciso te mostrar uma coisa. Ele colocou uma carta impressa sobre a mesa. Recebi isso hoje da EA Quantum Computing. O paper que Marina submeteu sobre suas inovações em criptografia quântica foi aceito para publicação. Eles disseram que é uma das contribuições mais significativas na área nos últimos 5 anos. Gabriel leu a carta 2 vezes. Isso é Marina sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais pesquisadoras em computação quântica do mundo. Qualquer questionamento sobre sua competência acaba aqui. Ela sabe? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Rodrigo se sentou. Gabriel, há mais. A IBM e o Google entraram em contato comigo esta semana. Querem contratar Marina. Gabriel sentiu o coração afundar. Que tipo de propostas? Substanciais, laboratórios próprios, equipes grandes, salários que são quase o dobro do que pagamos aqui. Rodrigo fez uma pausa. E nenhuma das duas se importa com quem ela namora. Você acha que ela deveria aceitar? Acho que ela merece saber que tem opções, mas também acho que seria uma perda catastrófica para nossa empresa. E pessoalmente, Rodrigo sorriu, adoraria ver a cara do Edgar quando descobrir que a mulher que ele está usando para atacar você acaba de se tornar a engenheira de computação quântica mais cobiçada do mundo. Naquela noite, Gabriel encontrou Marina na cozinha preparando o jantar. Ela estava cantarolando baixinho, algo que só fazia quando estava especialmente feliz. Ele a observou por um momento, absorvendo a felicidade doméstica do momento antes de compartilhar as notícias que poderiam mudar tudo. Marina, ele disse, mostrando-lhe a carta da IEE, você tem uma ligação para fazer. Ela leu a carta 2 vezes, depois 3. Quando finalmente olhou para ele, seus olhos estavam brilhando de lágrimas. Gabriel, isso significa que você acabou de se tornar oficialmente uma das maiores autoridades mundiais em criptografia quântica. Eu consegui, ela sussurrou. Realmente consegui. Gabriel a beijou suavemente. E há mais.
Ele contou sobre as propostas da IBM e Google, observando suas expressões mudarem de surpresa para contemplação. São ofertas tentadoras, ela disse finalmente. São ofertas extraordinárias, Gabriel corrigiu. E você deve considerá-las seriamente. Marina o estudou. Você quer que eu vá embora? Quero que você faça o que for melhor para sua carreira, sempre. Quis isso. Isso não responde minha pergunta. Gabriel suspirou. Não quero que você vá embora. Quero que fique, que lute ao meu lado, que construamos algo incrível juntos. Mas também sei que seria egoísmo da minha parte pedir que recuse oportunidades que qualquer pessoa sensata aceitaria. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Gabriel, você se lembra de como Ana Clara e Joaquim terminaram? Ela escolheu segurança social sobre amor. Ele se convenceu de que não era bom o suficiente para ela. Lembro. Não vou repetir os erros deles. Não vou deixar que o medo ou a ambição profissional me separem do homem que amo. Marina, a resposta para IBM e Google é não. Minha resposta para Edgar Santana e qualquer um que questione nossa capacidade de trabalhar juntos é que vamos provar que estão errados. E minha resposta para você... Ela se inclinou para beijá-lo. É que estou aqui para ficar. No dia da reunião do conselho, Gabriel e Marina chegaram à Tech Quantum mais cedo que o usual. Ela havia preparado uma pasta com todas suas contribuições técnicas, suas publicações e as ofertas que havia recusado de outras empresas. Gabriel havia reunido evidências de que o desempenho da empresa havia melhorado significativamente desde a chegada de Marina. A reunião começou às 14h. Gabriel apresentou os resultados trimestrais, os melhores na história da empresa, e destacou os avanços tecnológicos que colocavam a Tech Quantum anos à frente da concorrência. Foi então que Edgar fez seu movimento. Gabriel, ele disse quando chegou sua vez de falar, ninguém questiona os resultados técnicos da empresa, mas há preocupações sobre estabilidade de liderança. Que tipo de preocupações, Edgar? Todos sabemos sobre seu relacionamento com a doutora Santos. É natural que isso levante questões sobre objetividade, sobre favorecimento, sobre se você pode tomar decisões empresariais baseadas apenas em mérito. Gabriel manteve a voz calma. Você gostaria de questionar especificamente alguma decisão que tomei? A promoção rápida da doutora Santos, os projetos de destaque que ela recebeu, a autonomia incomum que foi dada a ela. Tudo baseado em performance excepcional, Gabriel interrompeu. Como documentado aqui. Ele distribuiu cópias da avaliação de Marina. Mas como podemos ter certeza de que sua proximidade não influenciou essas avaliações? Foi Maria Fernanda quem respondeu. Porque eu conduzi avaliações independentes. E porque outros departamentos confirmaram os resultados. E por quê? Ela sorriu. A doutora Santos acaba de ser reconhecida internacionalmente como uma das principais autoridades mundiais em computação quântica. O silêncio na sala foi ensurdecedor quando Maria Fernanda leu a carta da IEEE e mencionou as ofertas que Marina havia recusado para permanecer na Tech Quantum. Então, disse Helena Carvalho, a presidente do conselho, estamos discutindo se devemos questionar o homem que contratou a engenheira mais cobiçada do mundo e conseguiu convencê-la a ficar. Edgar tentou se recuperar. Ainda assim, há questões éticas, que foram tratadas adequadamente, Helena disse firmemente. A doutora Santos não reporta diretamente ao Gabriel. Todas as decisões foram documentadas. E, frankly, Edgar, se você tem problema com uma empresa que consegue atrair e reter talentos de classe mundial, talvez devesse reavaliar suas próprias contribuições. A reunião terminou com uma renovação unânime de confiança na liderança de Gabriel e um bônus especial para Marina como reconhecimento de suas contribuições extraordinárias. Naquela noite, Gabriel e Marina se sentaram na varanda do apartamento, olhando para a cidade que havia se tornado o palco de sua batalha e vitória. Ana Clara e Joaquim desistiram da luta, Marina disse suavemente. Mas nós vencemos, Gabriel respondeu. Vencemos esta batalha. Mas, Gabriel, sinto que isso é apenas o começo de nossa história. Ele a olhou questionadoramente.
Hoje, quando estava na sala de reuniões lutando por nós, senti como se não fosse apenas Marina Santos defendendo seu relacionamento. Era como se Ana Clara finalmente tivesse encontrado coragem para lutar pelo amor que perdeu. Gabriel entrelaçou seus dedos aos dela. E eu me senti como Joaquim finalmente se convencendo de que era suficientemente bom para a mulher que ama. Acha que eles estão em paz agora? Acho que eles encontraram uma forma de completar sua história através de nós. Marina sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Então, nossa missão aqui ainda não terminou. Que missão? Viver o amor que eles não conseguiram viver. Construir a família que eles não conseguiram construir. Provar que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo se estivermos dispostos a lutar por ele. Gabriel beijou o topo da cabeça dela, sentindo uma paz profunda que não experimentava há anos. Então vamos completar a história deles, Marina. Vamos dar a Ana Clara e Joaquim o final feliz que eles merecem. Lá fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e possibilidades. Mas na varanda do apartamento na Vila Nova Conceição, duas pessoas haviam finalmente entendido que seu amor era maior do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer convenção, mais duradouro do que até mesmo a morte. E talvez, em algum lugar além do tempo e espaço, duas almas que haviam esperado mais de 100 anos finalmente pudessem descansar em paz, sabendo que sua história de amor havia, enfim, encontrado seu final feliz. 6 meses após a vitória no conselho, a vida de Gabriel e Marina havia encontrado um ritmo harmonioso que parecia quase perfeito demais para ser real. A Tech Quantum estava experimentando seu período mais próspero, com o projeto quântico atraindo investidores internacionais e estabelecendo a empresa como líder mundial em criptografia avançada. Marina havia se tornado uma figura respeitada na comunidade científica brasileira, sendo convidada para palestras em universidades e conferências ao redor do mundo. Mas eram os momentos íntimos que realmente importavam. As manhãs preguiçosas de domingo, quando faziam café juntos e liam os jornais na cama. As noites, quando ela o encontrava trabalhando até tarde e o convencia a parar para jantar. Os fins de semana, quando exploravam diferentes bairros de São Paulo, descobrindo restaurantes escondidos e livrarias antigas. Foi numa dessas explorações, numa tarde de sábado em abril, que encontraram a pequena livraria de livros usados na Vila Madalena, que mudaria tudo novamente. "Olhe isso", Marina disse, puxando um volume encadernado em couro de uma estante empoeirada. O livro era pesado, claramente antigo, com uma capa desgastada que dizia Memórias de Minas Gerais, 1880-1930. Gabriel se aproximou enquanto ela abria o livro cuidadosamente. As páginas estavam amareladas, mas bem preservadas, cheias de fotografias e relatos de famílias importantes da região durante o período de crescimento da mineração. "Por que escolheu este?" ele perguntou. "Não sei. Senti como se ele estivesse me chamando." Eles compraram o livro e voltaram para casa, onde se instalaram na biblioteca de Gabriel para folheá-lo. Foi na página 123 que encontraram o que procuravam sem saber que estavam procurando. Uma fotografia de página inteira mostrava um grupo de pessoas em frente ao que o texto identificava como Instituto de Pesquisas Mineralógicas de Ouro Preto, 1924. No centro da imagem, um homem e uma mulher estavam lado a lado, claramente mais próximos um do outro do que seria considerado apropriado para colegas profissionais. "Meu Deus", Marina sussurrou, "são eles." Ana Clara usava um vestido escuro elegante, o cabelo preso em um coque baixo, e seus olhos brilhavam mesmo na fotografia em preto e branco. Joaquim, ao seu lado, estava impecável num terno formal, mas sua mão estava ligeiramente estendida, como se estivesse quase tocando a dela. Mas era o texto que acompanhava a foto que os deixou sem fôlego. O Instituto de Pesquisas Mineralógicas foi cenário de uma das colaborações científicas mais produtivas da história mineira. Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça desenvolveram técnicas revolucionárias de análise mineral que foram fundamentais para o crescimento da indústria extrativa na região.
embora rumores de um romance entre os dois pesquisadores tenham circulado, na época, ambos permaneceram dedicados inteiramente ao trabalho científico. Tragicamente, a parceria foi interrompida quando Ana Clara contraiu matrimônio com Henrique Cavalcanti em 1925 e Joaquim deixou Minas Gerais para trabalhar em projetos de mineração no Rio de Janeiro. Gabriel, Marina disse com voz trêmula, tem algo mais. Na página seguinte, havia uma reprodução de uma carta manuscrita. O cabeçalho identificava como uma correspondência encontrada nos arquivos pessoais de Ana Clara após sua morte em 1967. Meu amado Joaquim, hoje completo 40 anos de casada com Henrique e, embora ele tenha sido um marido bondoso e respeitoso, meu coração nunca deixou de pertencer a você. Todas as noites antes de adormecer, imagino como teria sido nossa vida se eu tivesse tido coragem de desafiar as convenções da época. Sonho com uma casa cheia de risos de crianças que teriam seus olhos cinzentos e minha determinação. Sonho com manhãs trabalhando lado a lado no laboratório, desenvolvendo descobertas que poderiam mudar o mundo. Sonho com o amor que sacrifiquei em nome do dever familiar. Se existe vida após a morte, se existe alguma força no universo que permite aos corações se reencontrarem, prometo que na próxima vida vou lutar por nosso amor. Não vou permitir que medo ou convenção nos separem novamente. Para sempre sua, Ana Clara PS. Guardo ainda a aliança simples que você me deu em segredo. Será enterrada comigo, na esperança de que seja um símbolo de nossa união eterna, mesmo que terrena não pudesse ser. Marina estava chorando quando terminou de ler. Gabriel a envolveu em seus braços, sentindo uma emoção profunda que parecia vir de algum lugar, além de sua própria experiência. Gabriel, ela sussurrou. Ela prometeu que lutaria na próxima vida. E lutou. Através de você. Através de nós. Naquela noite, eles tiveram o sonho mais vívido desde que se conheceram. Mas desta vez, não eram observadores das vidas de Ana Clara e Joaquim. Eram eles mesmos, mas numa realidade onde tinham feito escolhas diferentes. No sonho, era 1925, e Marina era Ana Clara, mas uma Ana Clara corajosa que havia escolhido o amor sobre a convenção. Gabriel era Joaquim, mas um Joaquim que havia se convencido de que merecia a mulher que amava. Eles se casaram numa cerimônia simples, enfrentaram juntos o ostracismo social, construíram uma vida baseada em amor e trabalho compartilhado. Quando acordaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Ana Clara conseguiu, Marina disse. Ela conseguiu viver o amor dela através de nós. E agora? Gabriel perguntou. O que fazemos com essa responsabilidade? Marina se virou para ele na cama, seus olhos brilhando com uma determinação que ele reconheceu desde os primeiros sonhos. Agora vivemos nossa própria vida. Completamos a história deles, mas também escrevemos a nossa. Foi na segunda-feira seguinte que Gabriel tomou uma decisão que havia estado considerando há meses. Durante o intervalo do almoço, dirigiu até a joalheria mais tradicional de São Paulo e escolheu um anel que sabia que seria perfeito para Marina. Não o diamante enorme e ostensivo que sua posição financeira poderia permitir, mas um solitário elegante e atemporal que honrava tanto sua sofisticação quanto sua natureza prática. Mas ele queria que o pedido fosse especial, significativo na história que eles estavam completando. Passou a semana seguinte fazendo pesquisas e ligações até que finalmente encontrou o que procurava. A antiga fazenda da família de Ana Clara, onde ela havia crescido e onde havia tomado a decisão de se casar com Henrique em vez de lutar por Joaquim, havia sido transformada em uma pousada histórica na região de Ouro Preto. Gabriel fez a reserva para um fim de semana, dizendo a Marina apenas que queria mostrar-lhe algo relacionado à história de seus antepassados. A viagem para Minas Gerais, numa sexta-feira de maio, foi carregada de expectativa. Marina sabia que Gabriel estava planejando algo especial, mas não conseguia imaginar o quê. Quando chegaram à fazenda Vista Alegre, agora uma pousada charmosa que preservava a arquitetura colonial original, ela sentiu uma familiaridade estranha, como se já tivesse estado ali antes. Gabriel,
Este lugar era a propriedade da família de Ana Clara, a casa onde ela cresceu, onde tomou a decisão que mudou sua vida. Marina caminhou pela varanda ampla, tocando as colunas de madeira como se estivesse reconhecendo cada detalhe. É exatamente como eu imaginava. Eles se instalaram no quarto principal, que o proprietário da pousada explicou havia sido o quarto de Ana Clara quando ela era jovem. Marina se sentou na cama antiga, olhando através da janela para os campos que se estendiam até as montanhas. Ela se sentou nesta mesma cama quando decidiu aceitar o casamento arranjado, disse Gabriel. E agora estou aqui, vivendo o amor que ela desistiu de viver. Naquela tarde eles exploraram a propriedade. Gabriel havia combinado com o proprietário para ter acesso aos arquivos históricos da fazenda e encontraram mais fotografias de Ana Clara, documentos sobre sua educação não convencional para uma mulher da época e até mesmo algumas de suas anotações científicas originais. Olhe isso, Marina disse, mostrando uma página de cálculos na letra elegante de Ana Clara. São equações químicas para a análise de compostos ferrosos. Ela era mesmo brilhante. Como você, Gabriel disse, e Marina sorriu. Não, Gabriel. Ela era muito mais corajosa do que eu imaginava. Olhe estas notas sobre experimentos que ela conduziu em segredo. Ela estava desenvolvendo técnicas que só seriam reconhecidas oficialmente décadas depois. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel sugeriu uma caminhada pelos jardins. Eles seguiram uma trilha que levava a uma pequena capela no alto de uma colina, construída pela família de Ana Clara para uso privado. A capela era pequena, mas linda, com vitrais simples que criavam padrões coloridos no chão de pedra. Gabriel parou em frente ao altar, suas mãos tremendo ligeiramente. Marina, ele disse, virando-se para ela, há algo que quero te contar. Ela o olhou expectante. Desde o primeiro sonho que tive com você, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Não apenas porque estava me apaixonando por uma mulher que nunca havia visto, mas porque pela primeira vez na vida senti que estava completo. Gabriel se ajoelhou numa das alugas antigas da capela, tirando do bolso a pequena caixa de veludo. Ana Clara e Joaquim não tiveram a chance de viver seu amor completamente. Mas nós conseguimos, e quero passar o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. Marina levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Marina Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos? Quer ajudar a completar a história que começou com Ana Clara e Joaquim? Sim, ela sussurrou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, Gabriel, para tudo. Quando eles se beijaram ali na pequena capela onde Ana Clara havia orado por coragem que nunca veio, Marina sentiu como se o tempo estivesse se curvando sobre si mesmo, conectando passado e presente numa união perfeita. Naquela noite, deitados na antiga cama de Ana Clara, eles fizeram amor com uma intensidade que transcendia o físico. Era como se suas almas estivessem finalmente se unindo completamente, não apenas como Gabriel e Marina, mas como a realização de um amor que havia esperado mais de 100 anos para se concretizar. Gabriel, Marina sussurrou no escuro, sinto como se ela estivesse aqui conosco, como se finalmente estivesse em paz. Talvez esteja. Talvez todo esse tempo ela estivesse esperando para ver seu amor realizado através de nós. O casamento aconteceu 4 meses depois, em setembro, numa cerimônia que misturava elegância moderna com tradição histórica. Marina escolheu usar o vestido de noiva que havia pertencido à bisavó de Ana Clara, descoberto entre os pertences da família e cuidadosamente restaurado. Gabriel carregava no bolso um lenço que havia pertencido a Joaquim, encontrado entre os documentos familiares. A cerimônia foi realizada no Jardim Botânico de São Paulo, no mesmo local onde haviam sonhado estar juntos antes mesmo de se conhecerem. Entre os convidados estavam colegas da Tech Quantum, família de ambos os lados, e a doutora Helena Vasconcelos, que havia se tornado uma espécie de guardiã da história de Ana Clara e Joaquim.
Vocês sabem, disse Dr. Helena durante o jantar de casamento, que esta é a primeira vez que as famílias Santos e Mendonça se unem oficialmente? Ana Clara e Joaquim estão finalmente casados. Foi Rodrigo Almeida quem fez o brinde, mais emocionante da noite. Para Gabriel e Marina, ele disse, levantando a taça, que provaram que o amor verdadeiro não apenas existe, mas pode vencer tempo, distância e até mesmo a morte. Que vocês tenham a felicidade que seus antepassados mereciam ter tido. A lua de mel foi passada na Europa, visitando laboratórios de computação quântica e universidades onde Marina havia sido convidada para palestras. Mas foram os momentos privados que realmente importaram. Manhãs em cafés parisienses, tardes explorando museus de ciência, noites conversando sobre sonhos compartilhados para o futuro. Foi em Roma, na última noite da viagem, que Marina descobriu que estava grávida. Ela havia suspeitado há alguns dias, mas confirmou com um teste discreto comprado numa farmácia italiana. Quando Gabriel saiu do chuveiro e a encontrou sentada na cama segurando o teste, ele soube imediatamente pelo seu sorriso radiante. Vamos ter um bebê, ela disse, e Gabriel a pegou nos braços, girando-a pelo quarto de hotel, enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Um bebê, ele repetiu, como se não pudesse acreditar. Nosso bebê. O primeiro descendente direto de Ana Clara e Joaquim que será fruto do amor deles. Naquela noite, eles sonharam juntos pela última vez com Ana Clara e Joaquim. Mas desta vez, o casal do passado não estava triste ou carregado de arrependimentos. Eles estavam radiantes, jovens, felizes, como se finalmente tivessem encontrado a paz que haviam procurado por décadas. No sonho, Ana Clara segurava um bebê nos braços enquanto Joaquim a abraçava por trás. Eles olharam diretamente para Gabriel e Marina e sorriram. Obrigada, Ana Clara disse, sua voz carregada de uma gratidão profunda. Obrigada por completarem nossa história. Obrigada por nos darem a chance de amar, Joaquim acrescentou. Agora vocês são livres para viver sua própria vida, sem o peso do passado. Mas não nos esqueçam, Ana Clara pediu. Guardem nossa história como um lembrete de que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo. Quando acordaram, ambos sabiam que não teriam mais aqueles sonhos. A missão estava completa. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o bebê e crescimento profissional para ambos. A Tech Quantum havia sido adquirida por um consórcio internacional em termos que fizeram Gabriel e Marina financeiramente independentes para o resto das vidas. Marina continuou liderando pesquisas em computação quântica, mas agora como consultora independente, permitindo-lhe mais flexibilidade para a maternidade que se aproximava. Foi numa manhã de dezembro, quando Marina estava com 8 meses de gravidez, que ela encontrou Gabriel na biblioteca, lendo uma carta que havia chegado de Minas Gerais. O que é? Ela perguntou, notando sua expressão emocionada. É do Instituto Histórico de Ouro Preto. Eles querem criar um memorial para Ana Clara e Joaquim, reconhecendo oficialmente suas contribuições para a ciência brasileira. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Finalmente vão receber o reconhecimento que merecem. E querem que nós falemos na cerimônia de inauguração, como descendentes e como representantes de suas contribuições científicas. Quando? Março, depois que o bebê nascer. Marina sorriu, acariciando a barriga. Nosso filho vai nascer num mundo onde Ana Clara e Joaquim são lembrados como heróis, não como uma tragédia romântica. A filha deles nasceu numa manhã ensolarada de janeiro, no mesmo hospital onde Gabriel havia nascido 44 anos antes. Era uma bebê pequena, mas saudável, com os olhos cinzentos do pai e a determinação visível da mãe. Como vamos chamá-la? Gabriel perguntou, segurando a filha minúscula nos braços. Ana Carolina, Marina disse sem hesitação. Ana por Ana Clara, Carolina por mim. Ana Carolina Mendonça Santos, Gabriel testou o nome. Perfeito. Quando levaram Ana, Carolina para casa pela primeira vez, Marina sentiu uma sensação de círculo completo, que era quase sobrenatural. Ali estava ela, na biblioteca onde havia lido as cartas de Ana Clara pela primeira vez,
segurando nos braços a bebê que representava a continuação de uma história de amor que havia começado mais de 100 anos antes. Gabriel, ela disse naquela primeira noite, observando a filha dormir no berço ao lado da cama. Acha que ela vai ter sonhos como nós tivemos? Não, ele respondeu com certeza. Ela não precisa de sonhos com o passado. Ela é o futuro. A cerimônia de inauguração do memorial aconteceu numa tarde dourada de março, na mesma capela onde Gabriel havia pedido Marina em casamento. Ana Carolina, com 2 meses, dormia tranquilamente nos braços da mãe, enquanto centenas de pessoas se reuniam para honrar a memória de Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça. Marina foi a última a falar, segurando a filha enquanto se dirigia ao microfone. Ana Clara Santos e Joaquim Mendonça, ela disse, sua voz carregando pela capela e pelos alto-falantes que transmitiam para a multidão externa. Foram pioneiros não apenas na ciência, mas no amor que transcende tempo e circunstâncias. Eles nos ensinaram que algumas conexões são tão profundas que não podem ser interrompidas nem mesmo pela morte. Ela olhou para Gabriel na primeira fila, depois para a filha em seus braços. Hoje não estamos apenas homenageando 2 cientistas brilhantes. Estamos celebrando a prova de que o amor verdadeiro encontra sempre uma forma de se realizar, mesmo que leve gerações para isso acontecer. Depois da cerimônia, Gabriel, Marina e Ana Carolina ficaram sozinhos na capela por alguns minutos. O sol da tarde criava padrões dourados através dos vitrais e o silêncio era preenchido apenas pela respiração suave da bebê. Sente isso? Marina perguntou, suavemente. O quê? A paz, como se eles finalmente pudessem descansar. Gabriel colocou o braço ao redor dela e da filha, olhando para o altar onde uma placa agora homenageava Ana Clara e Joaquim. Eles tiveram sua chance de amar através de nós. Agora é nossa vez de viver nossa própria história. E que história será? Gabriel sorriu, beijando a testa de Marina e depois de Ana Carolina. Será uma história de amor que não precisa de sonhos para se realizar. Uma história de família, de ciência, de construção conjunta. Uma história que Ana Clara e Joaquim sonharam, mas nunca puderam viver. Quando saíram da capela ao entardecer, Gabriel carregando Ana Carolina e Marina ao seu lado, eles não olharam para trás. Não precisavam mais. O passado havia sido honrado, a história havia sido completada e o futuro se estendia à frente deles como uma página em branco, esperando para ser escrita. 2 anos depois, a família Santos Mendonça havia se estabelecido numa vida que misturava perfeitamente amor, trabalho e maternidade. Marina havia publicado um livro sobre computação quântica que se tornara referência mundial. Gabriel havia fundado uma nova empresa focada em tecnologias sustentáveis, e Ana Carolina crescia cercada de amor e livros numa casa, onde ciência e romance conviviam harmoniosamente. Era numa noite de verão, quando Ana Carolina, agora caminhando e começando a falar suas primeiras palavras, apontou para um retrato de Ana Clara e Joaquim que eles mantinham na sala. "Vovó", ela disse claramente apontando para Ana Clara. "Vovô", acrescentou, apontando para Joaquim. Gabriel e Marina trocaram olhares carregados de emoção. "Ela reconhece", Marina sussurrou. "A história continua", Gabriel respondeu. Naquela noite, depois de colocar Ana Carolina para dormir, eles se sentaram na varanda olhando para as estrelas sobre São Paulo. Marina estava grávida novamente, desta vez de um menino que haviam decidido chamar de Joaquim Gabriel. "Nunca mais sonhei com eles", Marina comentou. "E você?" "Nunca mais. Acho que eles encontraram o que procuravam. Nós. E agora temos o que sempre procuramos. Um para o outro." Gabriel pegou a mão dela, a aliança de casamento brilhando sob a luz das estrelas. "Para sempre." Marina sorriu, colocando a mão livre sobre a barriga onde seu filho crescia. "Em todas as vidas." Lá dentro, Ana Carolina dormia tranquilamente, cercada por fotos de bisavós que nunca conheceu, mas que ajudaram a moldar seu destino. Na mesa de cabeceira do casal, as cartas de Ana Clara e Joaquim descansavam numa caixa de madeira.
guardadas como tesouro familiar para as próximas gerações. E em algum lugar além do tempo e do espaço, duas almas que haviam esperado mais de 100 anos pelo seu final feliz, finalmente descansavam em paz, sabendo que o amor que não puderam viver havia encontrado, através de seus descendentes, uma forma de se tornar eterno. A história havia terminado. A vida havia apenas começado.